André, queria te perguntar sobre os encontros bilaterais do presidente Lula nesta segunda-feira, na véspera da abertura da Assembleia Geral da ONU. Como é que foram esses encontros? Pois é, Tiago, o presidente Lula teve diversos compromissos bilaterais nos Estados Unidos. O primeiro foi um encontro com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Em nota, o governo brasileiro afirmou que os dois líderes falaram sobre as reuniões da COP29, essa que vai acontecer em novembro no Azerbaijão, e da COP30, que vai ser realizada em Belém, aqui no Brasil, no ano que vem. O chanceler alemão também confirmou presença na cúpula de líderes do G20 em novembro desse ano, no Rio de Janeiro. Logo depois, Lula teve uma reunião com Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia. Mais uma vez, o tema principal foi a série de entraves nas negociações para um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Esse encontro aconteceu em meio a preocupações brasileiras sobre a entrada em vigor da Lei Antidesmatamento da União Europeia, lei essa prevista para o ano que vem. Pela normativa, países da União Europeia vão ficar proibidos de importar produtos que tenham origem em terras desmatadas, mesmo se esse desmatamento for legal. A medida pode gerar um prejuízo de 15 bilhões de dólares às exportações brasileiras. Outro compromisso do presidente Lula foi uma reunião com o primeiro-ministro do Haiti, Gary Conille. Lula cobrou a comunidade internacional a ajudar o país caribenho a superar a miséria local, que já dura mais de uma década. E o último compromisso do dia do presidente brasileiro seria uma participação em um evento beneficente promovido pelo empresário dono da Microsoft, Bill Gates. Só que no local, também em Nova York, Lula teria sido abordado por seguranças com truculência e, de acordo com relatos feitos por pessoas que presenciaram essa abordagem, o presidente se irritou, virou as costas e foi embora, portanto, não participou desse evento promovido por Bill Gates. Tiago. E, André, qual a expectativa para o discurso do presidente Lula amanhã? Qual que deve ser o tom da fala do presidente nesta terça, André? Olha, Tiago, o presidente deve discursar sobre o combate à fome e à crise climática nessa abertura, então, da edição de número 79 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A previsão a respeito desses temas foi dada na semana passada pelo secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Carlos Márcio Cozendey. O diplomata disse ainda que Lula também deve falar sobre as queimadas e eventos climáticos extremos ocorridos aqui no Brasil. O presidente deve usar o exemplo da seca na Amazônia e do excesso de chuvas no sul do país para defender uma união mundial pela preservação do meio ambiente. A gente relembra que no domingo, no caso ontem, o presidente Lula já deu uma amostra do que ele deve falar, do que ele deve acabar discursando nessa terça-feira, amanhã. Durante a cúpula do futuro da própria ONU, Lula disse que o documento assinado pelos líderes mundiais, documento esse sobre desenvolvimento sustentável, aponta uma direção a seguir, mas que falta ambição e ousadia para que a entidade consiga cumprir o próprio papel. Lula também criticou o Conselho de Segurança da ONU, afirmando que a legitimidade do órgão encolhe cada vez em que aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. O presidente também tem defendido assentos permanentes no Conselho de Segurança para os países em desenvolvimento, cobrança essa, né, Tiago, que deve se repetir no discurso de amanhã. Então, amanhã, nesse horário, já saberemos o conteúdo do discurso e você volta com outras informações. André Anelli, de Brasília, bom trabalho para você. Vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e também o Cristiano Vilela. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. A gente já falou na semana passada, falamos sobre o discurso de Lula na ONU, mas, claro, o fato dessa segunda-feira, o ataque de Israel ao Líbano, será que isso muda o tom do que ele pode falar? E, inclusive, com essas declarações de Celso Amorim condenando o ataque e falando, inclusive, sobre uma possível guerra total na região. Bem-vinda, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Olha só, o que o presidente vai falar sobre a guerra, realmente eu não sei, porque não transpirou nada. O que transpirou, o que Itamaraty diz, são esses 3 pontos principais: clima,
desigualdade, combate à fome e a posição dos organismos internacionais. Aí sim ele pode entrar no tema da guerra. Agora, o tema principal do Brasil seria a questão do clima. E aí um paradoxo, né? Porque é claro que quando o presidente Lula abordar a questão das queimadas, ele não vai abordar do jeito que a gente está vendo aqui de dentro, né? Porque há um discurso, há uma diferença entre o discurso, uma distância, e a prática, porque o que a gente vê é um governo sem plano de contingências, sem recursos direcionados, atordoado, atrasado nas providências. E vale lembrar, eu me lembro no ano passado, nesse discurso de abertura da conferência da Assembleia Geral da ONU, o presidente disse que o Brasil ia ensinar o mundo como lidar com as questões climáticas. Ora, essa lição não deu muito resultado. Mas, de qualquer maneira, na Assembleia da ONU, gente, não tem jeito. O assunto principal, o que vai ter, por mais que Biden esteja saindo, as atenções de amanhã, do ponto de vista do mundo, não do ponto de vista nós do Brasil, é em relação ao Biden por causa da situação no Oriente Médio. Pois é, a situação no Oriente Médio e também, proximamente, o primeiro ano, o aniversário dessa guerra. Meu caro Cristiano Vilela, boa noite. É isso aí, Tiago. Uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu torço para que o presidente da República não venha, de alguma forma, se envolver nesses temas ligados ao Oriente Médio. Até porque o que a gente pôde presenciar, todas as vezes que o presidente, nesse terceiro mandato, entrou em temas ácidos da geopolítica nacional, ele acabou colocando os pés pelas mãos e muitas vezes demonstrando uma visão míope, uma visão um pouco equivocada, muito mais ligada a um determinado lado nessa disputa do que naquela função que muitas vezes o Brasil, pelo menos alardeou que gostaria de fazer, que seria uma posição de terços, uma posição de intermediário da paz mundial. Nesse sentido, eu vejo que cabe ao Brasil um discurso muito mais simpático e muito mais ameno, talvez, dessa questão do combate à fome, da questão climática, muito embora o Brasil hoje não esteja no momento para ensinar ninguém a fazer lição de casa, mas eu vejo que pelo menos o Brasil consegue ter uma posição mais simpática adotando esse tema do que entrar em condições relativas a essa guerra.